Eu nasci em outubro, no final de outubro, em 79. Então, independente da época que alguém está assistindo, a quem está nos acompanhando agora, só fazer a continha, que já vai saber quantos anos eu tenho atualmente. Então, eu nasci em 79, dia 27 de outubro de 79. E eu posso dizer que eu nasci numa família cristã, num lar cristão. Por quê? Quando a minha irmã se converteu, e depois, posteriormente, outra irmã, e aí minha mãe, eu era bebê de colo. Isso aí foi lá na antiga Cadeia da Prece, hoje é Quadrangular, o Evangelho Quadrangular, que era chamado de a Cadeia da Prece. Antigamente tinha muitas campanhas de libertação, né? Era, na época, né? Nessa época dos anos 80, anos 90, isso foi muito forte no Brasil todo, né? A questão da libertação, das tendas, né? Das então, igrejas. A sua irmã foi a primeira de casa? Foi a primeira. Você sabe mais ou menos qual idade que ela se converteu? Não, o sua mãe já te falou alguma? Eu acho que ela tinha mais ou menos 14 anos. Novinha então, né? É nova. Mais ou menos essa idade, eu não tenho muita certeza. Por volta de 13 ou 14 anos. E aí, a minha mãe começou a ir também. Na época, quem estava fazendo a campanha de libertação naquela época, ele era evangelista na época, que hoje é o pastor João Ribe Palharim. Ele era evangelista do Evangelho Quadrangular, a Cadeia da Prece, chamada de a Cadeia da Prece. Ele era o evangelista ali. E aí, ele fazendo a campanha de libertação, a minha mãe começou a fazer ali a campanha, e ela levou a foto do meu pai na Bíblia para que ele orasse pelo meu pai também. O meu pai era uma pessoa assim, apesar de ser uma pessoa amorosa e tal, todo mundo gostava dele, mas ele era uma pessoa muito dura no sentido de que ele era muito católico, então ele era muito fechado, ele era muito exigente, né? E então ele era muito duro nesse sentido. Uhum. E aí, o meu pai, ele gostava muito de ler a Bíblia, mas não porque ele queria saber, assim, de ser cristão, alguma coisa do tipo. Inclusive, ele era muito católico, mas ele queria debater com os testemunhos de Jeová que batia na porta lá. Então ele lia muito a Bíblia de madrugada, ele pegava ali a Bíblia, ficava passando um tempo lendo, e neste momento que ele estava lendo, ele achou a foto dele dentro da Bíblia. Nossa! E ele não gostou. E aí ele chegou na minha mãe e falou: olha, por que minha foto aqui dentro da Bíblia? Você está levando minha foto para onde? Você está fazendo macumba, alguma coisa? Ele falou mais ou menos assim. Aí falou: não, aí explicou para ele. E aí ele era um pouco ciumento também. E aí falou assim: mas você está dando bola para esse pastor? Eu vou lá conhecer esse pastor, eu vou lá tomar satisfação com esse pastor. E o meu pai era bem assim mesmo. Minha mãe ficou com medo porque o meu pai era assim. E ela sabia que ele ia assim tomar satisfação com o pastor, né? No caso de João Ribe Palharim. Caramba, viu a foto lá, sua mãe levou para poder ajudá-lo, né? Nessa questão de trazer a família, ele viu lá e já falou: não, vou conversar com esse pastor aí para entender. Vou lá, né? conversar com esse pastor aí. E certamente ele iria brigar com o pastor, certamente. E ele foi. E ele foi mesmo, ele falou que ele foi. Chegou lá, estava lá minhas irmãs, estava ele lá, minha mãe, e estava eu no colo da minha mãe, ainda bebê. Você é o caçula, Steve? Eu sou o caçula do primeiro casamento, né? Porque depois o meu pai faleceu, eu vou chegar nesse ponto. Aí minha mãe casou novamente, e aí eu tenho um outro irmão, um irmão mais novo. Mas desse fato eu sou o caçula. E aí, nessa ocasião, quando a minha mãe estava lá, eles estavam lá no culto, isso na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, fica lá no centro de Carapicuíba. Eles estavam lá, e o pastor João Ribe, ele tinha, não sei se hoje ele ainda costuma fazer isso, mas ele tinha um costume de, quando estava pregando, ele chamava algumas pessoas para fazer a representação daquilo que ele estava pregando. E aí o que acontece? Ele estava falando justamente naquela ocasião sobre o nascimento de Jesus, sobre a promessa que Deus fez ali através de Maria, José, todo aquele contexto do nascimento de Jesus. E o que ele fez? Ele chamou ali uma moça para fazer ali o papel de Maria, e como eu estava ali no colo da minha mãe, ele me pegou para fazer o papel de menino Jesus. Já aproveitou ali, ó o menino Jesus, ó o bebê Jesus vou pegar ali, esse vou bebê levar. aqui, ele vai ser aqui Jesus. Aí, e quem ele chama para ser José? O meu pai. Ele chama justamente o meu pai, que foi ali para brigar com ele. Ele chama justamente o meu pai para ser o José. E o meu pai vai ali todo desconcertado, ele ficou ali.
Final da história é que acabou aquele culto e meu pai voltou para casa crente. Meu Deus. O meu pai voltou para casa crente. E ali em casa tudo mudou, né? As coisas mudaram. E agora... Foi pra desconfiado do pastor, talvez pra brigar ali, voltou uma pessoa diferente. Voltou diferente, totalmente diferente. E Deus tirou toda aquela valentia que ele tinha. E ele chorava, ele ouvia louvores, ele orava, que ele chorava, assim, de joelho ele chorava. Mudou completamente a vida dele, completamente. E nessa ocasião, ele tinha uma síndrome, que é muito importante falar isso, chamada Marfan. Essa síndrome de Marfan, ela é hereditária e ela dá algumas deformidades. Por exemplo, ela dá alguns problemas nos ossos, nervos, músculos. E então ela cria também, quem é Marfan, não sei se você, quem quiser dar um Google aí depois e dar uma olhadinha de como é o Marfan, vai ver que o Marfan ele tem algumas deformidades. É muito característico. E aí, ele tinha o Marfan. E geralmente o Marfan tem problema de coração. Uhum. Por conta disso, ele tinha muitas varizes, por conta das, como eu falei, né, ataca as veias, os vasos e tal. Então ele tinha muitas varizes, ele tinha problema de coração, que foi inclusive que fez com que ele morresse em outubro, no finalzinho de outubro de 84. Eu tinha acabado de completar 5 anos de idade. Eu tinha completado, eu faço 27, eu fiz 27, depois de 3 dias ele faleceu do coração. E foi bem difícil, foi bem duro essa situação pra gente. E eu falo, você tem aqui a questão do Marfan, então eu também tenho essa síndrome de Marfan. Por isso que eu não tenho a visão. Hoje eu não tenho a visão por conta disso. Uhum. Que veio do meu pai e, consequentemente, veio do meu avô. E também a minha irmã, que inclusive, lembra que eu falei no começo que éramos, né? Porque a minha irmã faleceu. Ela faleceu também do coração em 2019. E 15 dias depois, o meu sobrinho, filho dessa minha irmã, faleceu também por conta do coração. Então, eu não tenho problema de coração. Essa síndrome, no meu caso, não me deu problema no coração, mas me deu problema na visão. Então eu perdi a visão. Eu já nasci com problema de visão, por conta da síndrome. A minha mãe notou isso desde pequeno. Já por conta das minhas brincadeiras, do jeito que eu brincava, ela viu que não estava normal. E aí ela me levou no médico, foi constatado que eu tinha problema visual, que eu já tinha ali uma perda. E aí eu comecei a tratar desde os 2 anos de idade que eu me trato. Em 87, devido a uma pancada acidental, eu na casa de um amigo e ele estava brincando jogava a bolinha de camurça na parede e a bolinha voltava e ele rebatia com o taco, né? Rebatia com um pedaço de pau. E ali eu estava conversando com ele, estava na casa dele. E ali eu notei, eu estava do lado esquerdo dele. E aí quando eu notei que a bolinha estava vindo na minha direção, eu estava ali do lado esquerdo dele, eu fui passar por detrás dele, para poder ele rebater a bolinha, que a bolinha estava vindo na minha direção, eu fui pro lado direito dele. Quando eu estava passando por detrás dele, ele fez aquele movimento de jogar o taco para trás, a madeira para trás, para poder rebater a bolinha. Quando ele jogou a madeira para trás, bateu bem no meu olho esquerdo. Bateu bem aqui na fonte. Sabe? Caramba. Quando ele fez aquele movimento de jogar assim a madeira para trás para rebater, bateu aqui na fonte. E eu não podia, o médico já tinha dito que eu não podia levar nenhum abalo na cabeça. E foi por conta dessa paulada na visão acidental. Na hora eu perdi a visão esquerda, na hora. Completa. Na hora, escureceu na hora. E aí eu fui chorando para casa, né? Desci a rua correndo, entrei em casa, chorando. Mas e a visão direita ainda continuava? Continuava. E aí, eu, chorando, cheguei em casa, só tinha uma das minhas irmãs estava lá. E aí minha mãe chegou do trabalho. E foi quando fomos ao médico e tal, mas tudo que aconteceu, eu operei dessa visão. 2 vezes eu operei. Depois de 20 dias, descolou a retina novamente, operei novamente. E depois de 20 dias, a retina descolou novamente. E aí não dava mais para operar. E aí foi piorando a situação, fui tendo outros problemas na visão e perdi completamente a visão esquerda por conta desse fato. E aí, depois disso, eu fui levando a vida, né, com a visão direita. No começo eu usava um óculos de 10 graus, que passou para 7 graus, e eu fui levando a vida usando óculos até os 12 anos.
Nessa ocasião eu estava na 5ª série, eu tinha 12 anos, eu perdi um ano, né, por conta da visão, eu perdi um ano. Então com 12 anos eu estava na 5ª série. E aí foi quando, assim, do nada eu comecei a perceber que eu estava enxergando menos. Porque algumas coisas eu não estava conseguindo identificar. Uhum. Então foi caindo muito rápido a visão. Em 15 dias eu perdi a visão direita. Em 15 dias. E aí eu não conseguia mais ir para a escola. Eu cada vez mais ficava ruim de ir para a escola até o momento que já não dava mais. E aí, mesmo indo ao médico, o médico também já marcou cirurgia, aquela questão toda. E aí em 15 dias eu perdi a visão direita. Passei novamente por cirurgia, mas não era por conta da medicina, alguma coisa do tipo, mas por conta da dificuldade, do problema que eu tinha. Já de visão, o Marfan, não consegui recuperar a visão. Então com 12 anos de idade, eu perdi completamente a visão. Ô Steve, você falando aí, cara, e né, nós lemos o texto de Paulo, e né, e assim, parece muito que a vida da gente é cheia de altos e baixos, e de conflitos também. E aí eu quero dizer que algumas situações a gente tem esse conflito mesmo interior de que abandono de Deus, porque nessa época seu pai já tinha levado, né, aceito Jesus, sua mãe também, seus irmãos, então Sim. Você teve esse contato com Cristo. Sim. Mas você teve algum conflito de, poxa, então, cara, Deus se esqueceu de mim, me abandonou, porque eu fui escolhido pra ter essa síndrome? Você teve esse conflito interno? Você tocou exatamente no ponto de onde eu tive o conflito. Foi exatamente nesse momento que eu tive esse conflito, que foi em 92, quando eu tinha 12 anos, quando eu perdi a visão. Porque assim, como eu cresci no Evangelho, eu fazia parte das crianças, eu ia na escola dominical, eu já estava cantando lá na frente, eu já tinha oportunidade para cantar sozinho lá na frente. Inclusive, com 9 anos de idade, eu recebi Jesus como Salvador, porque eu entendia que não bastava ser filho de crente. Eu entendi que não bastava só ter crescido num lar cristão. Eu também precisava declarar, confessar, entender que Jesus é o meu Salvador pessoal. Então, com 9 anos, quando foi feito lá o convite, na frente pelo pastor, eu levantei a minha mão e fui. Com 9 anos de idade, eu fui para frente e recebi Jesus como Salvador, porque eu entendia isso. E depois, não muito depois disso, eu já não estava querendo mais acompanhar minha mãe. Eu já não estava mais querendo ir para a igreja, eu já estava começando a ficar mais rebelde, já com ali por volta dos 10 anos. Uhum. E aí eu deixei meu cabelo crescer, comecei a ouvir rock, comecei a ouvir essas músicas do mundo e tal, e não queria mais acompanhar minha mãe para a igreja, e enfim. Aí foi quando eu completei os 12 anos, que daí eu perdi a visão. E aí, quando eu perdi a visão, vem tudo isso, né, e eu ainda no hospital, que é justamente o ponto que você falou, eu ainda no hospital. E lá no hospital era assim, tinha 3 camas, eu estava na maca do meio. Na minha esquerda estava um senhor, estava na cama da janela, né, do meu lado esquerdo, estava um senhorzinho que também operou certamente da visão. Quando voltou da anestesia, quando eu voltei, né, da anestesia e tal, que eu vi que toda aquela situação estava se repetindo, porque eu já tinha passado por 2 vezes por cirurgia, mais uma vez, eu sabia que não ia ficar bom, eu tinha porque já 2 vezes não tinha ficado bom, e eu coloquei no meu coração, eu falei, não vai dar certo, de novo, vou passar de novo pela mesma situação. E eu desejei a morte. Meu Deus. E eu falei assim, eu não quero mais viver. Eu falava isso, eu não quero mais viver, eu queria morrer, eu não queria viver mais. E esse senhorzinho que estava do meu lado, porque depois que eu operei, eu ainda enxergava, depois foi tirado o tampão, eu vi o senhorzinho. Eu vi assim, um pouco dele, então eu me lembro um pouco dele. E aí ele começou a falar pra mim, que isso, você é muito jovem, e não sei o que. Eu não lembro muito bem o que ele falou, porque eu tava com raiva dele, porque ele tava me dando sermão. Então eu não vou lembrar muito bem do que ele disse, porque eu não quis ouvi-lo. Uhum. Mas eu sei que ele começou a falar, você é muito jovem, não fala isso, você tem muito pra viver e tal. Ele falou bastante coisa pra mim, mas eu não quis dar ouvido. Eu só queria morrer, porque agora eu não ia enxergar mais, e como que eu ia fazer, eu queria morrer. E olha, Bruno, graças a Deus,
como que a gente aprende as lições da vida. Aqui vai uma lição. Eu agradeço a Deus, e nós temos que agradecer a Deus que Deus tem oração que Deus não ouve. E a gente tem que agradecer a Deus porque tem orações que Ele não ouve. Ou ouvir no sentido de atender, né? Que Ele ouve tudo, mas Ele não atende. E eu agradeço a Deus que aquela oração que eu fiz, ou aquele pedido, aquela minha reclamação, Deus não ouviu. Porque eu tinha 12 anos naquele momento. E de tudo que eu passei na minha vida, e onde eu estou hoje aqui, com a família, com o emprego, com o trabalho na igreja, com tudo que já fiz, com tudo que estou fazendo. 2 filhos. Dois filhos. E tudo que eu pretendo fazer, tudo que eu já fiz, estou fazendo e pretendo fazer, eu olho para trás e falo assim, obrigado, Senhor, que não ouviu a minha oração. Obrigado, porque se eu soubesse o que iria acontecer depois, eu jamais diria isso. A questão, Bruno, às vezes a gente fala coisas, a gente deseja coisas, a gente às vezes espera coisas, porque a gente não sabe o depois, a gente não tem o controle do futuro. Mas Deus que vê tanto o passado, o presente e o futuro, como toda a história está na mão de Deus, Ele já sabe o que vai acontecer, Ele sabe o que está lá na frente. É que a gente não sabe. Então a gente murmura, a gente desanima, a gente entristece, a gente quer parar, quer desistir, porque a gente não sabe o que vem depois. Sabe? Então ali eu queria desistir, eu queria parar, eu queria morrer, mas se Deus pudesse falar assim, Steve, você está falando bobagem, olha para cá, olha o que eu vou fazer, eu jamais diria isso. Jamais diria isso. Steve, já pensou se cada oração dessa Deus atendesse? Beleza, vou abrir então a terra aqui, você vai cair. Ou então aquele jovem, aquela jovem ali, terminou com 15, 16 anos, não vou casar mais nunca. Não vai casar? Tá bom, vou escrever aqui. Não é assim, né? Não Deus é acha assim. que não leva em conta muita bobagem que a gente fala, muita coisa, sem pensar que a gente fala, né? Exatamente. E por isso que a gente tem que, às vezes, pensar, Deus me ouviu, glória a Deus. Deus não me ouviu. Glória a Deus. De repente, Deus não te ouviu porque Ele tem algo diferente ou maior do que você possa esperar e imaginar. E realmente é bom a gente entender que as coisas não estão no nosso controle, né? Então a gente tem que simplesmente confiar e esperar e viver. Viver porque aquilo que Deus tem pra gente lá na frente, o que nos espera, de repente é muito maior do que a gente conseguiu ou consegue imaginar hoje. E nesse momento, depois que passou toda essa fase, foi uma fase difícil de adaptação, porque agora eu não enxergava mais, né? Então foi bem difícil. Imagina, eu já estava fora da igreja e agora não enxergava, então os amigos já não são mais aqueles amigos que vão lá e que, sabe, tá junto, né? Então já... Você acaba perdendo um pouco dessa fase de convívio ali da pré-adolescência e tal, também, né? Os amigos já se afastam, né? Porque não é igual mais, né? O relacionamento, então começou a ficar diferente. E em casa tinha muito culto. Em um desses cultos, foi quando eu realmente entendi que eu precisava voltar para Jesus. Depois de um tempo antes de eu voltar para Jesus, comecei a ficar muito perturbado. Eu ficava endemoniado. Quando dava meia-noite, toda meia-noite, eu caí endemoniado. Eu não sei quanto tempo durou isso. Inclusive, eu não me lembro de muita coisa, porque quando eu ficava possesso, eu ficava inconsciente. Eu não me lembro de muito. Eu me lembro quando eu estava começando. As coisas começavam... o meu corpo ficava estranho, eu começava a sentir algumas coisas diferentes. E ali a voz da minha mãe, a minha mãe distorcia, sabe, a voz dela, as coisas começavam a ficar diferentes. E eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. E aí eu não lembro mais. Quando eu voltava à minha consciência, eu voltava comigo na sala, de joelho, e minha mãe orando por mim. Meu Deus, Steve. Isso aí foi nesse meio tempo aí que você estava ainda afastado? Foi. Eu já estava com 14 anos, um pouco antes de eu voltar para Jesus. E aí a minha mãe, ela... Toda noite, por isso que eu não lembro quanto tempo durou, mas quando eu começava da meia-noite eu ficava endemoniado e a minha mãe expulsava o demônio, e foi nesse momento, por conta desse contexto, é que eu aprendi, por exemplo, de cor o Salmo 91, aprendi o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 1, Salmo 128, tudo por conta da minha mãe ali comigo, orar, e ela citava o Salmo e ela Você falava... Você foi gravando ali, né?
Hã? Você foi gravando, né? Fui gravando porque ela orava e ela pedia para que eu repetisse. Então, quando eu me via liberto, quando eu entendi o que estava acontecendo, que eu estava ali de joelho, e ela orando por mim, aí ela começava a falar, Steve, eu vou falar e você repete. Aí ela orava, e aí falava um salmo, e eu repetia. Ela falava outro versículo, eu repetia, sabe? E assim foi que eu decorei esses salmos por conta deste momento. Olha só. E aí foi um dia que eu estava tão endemoniado, eu estava tão ruim, segundo a minha mãe, que eu não me lembro, mas eu estava tão possesso, e a minha mãe estava sem voz, porque era todo dia, sabe? Era todo dia, ou toda noite, né? E aí já estava uma situação muito crítica. E a minha mãe já estava sem voz, ela não conseguia mais ter voz para expulsar. Como ela não tinha voz para expulsar, ela não conseguia expulsar, ela ajoelhou e começou a chorar. Só isso, ela simplesmente chorava, porque ela não tinha mais palavras para... Fora o cansaço também, né? Fora o cansaço. Porque deve ser ali, geralmente, esse tipo... Imagina a tristeza, né, de ver um filho, né? Exato. Ver um filho naquelas condições. Exato. Sabe? Então imagina a tristeza e a angústia de estar ali toda noite expulsando demônio. Então chegou um momento que ela não tinha mais palavra, ela não conseguia... Não é que ela não tinha mais palavra, ela não tinha voz mesmo, né? Ela não conseguia orar. Aí ela ajoelhou e começou a chorar. Só chorar. E aí mais uma lição, irmãos, é quando a gente não tem às vezes palavra para dizer, ou porque não consegue dizer, ou porque não tem condições de falar, mas Deus, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele sabe que as nossas lágrimas têm frases, e têm palavras, e têm oração. E nesse momento que minha mãe não conseguia falar, ela começou a chorar, e eu fiquei liberto. E daquele momento eu nunca mais fiquei endemoniado, nunca mais. Meu Deus. Ali foi a minha libertação. Nunca mais eu fiquei em possesso. Foi também, depois disso, que eu comecei a perceber que eu precisava de Jesus, eu precisava voltar. E foi quando eu voltei nesses cultos que aconteciam em casa. Inclusive, o primeiro hino que eu cantei, quando teve culto, eu voltei para Jesus e eu pedi para cantar um hino. E foi o primeiro hino que eu cantei, que depois, posteriormente, eu aprendi a tocar. Foi o hino Quer Vitória, Vai Chorando, Geme e Chora. Que bênção. Foi esse hino que eu aprendi, que eu cantei nesse momento, que a minha mãe ouvia os louvores, eu estava ali ouvindo também. Né? Apesar de não querer exatamente, não era a minha vontade, mas a minha mãe ouvia, eu ouvia, ué. Né? Estava ali, ouvia. Mas, por isso que é importante o testemunho, né? E aí ele entrou, e eu aprendi esse louvor, e eu cantei esse louvor nesse dia. E aí eu fui para a igreja, voltei para a igreja, ainda cabeludão, ainda estava cabeludo, voltei para a igreja. E lá me reconciliei com o Senhor e me batizei em 94, dia 17 de abril de 94. Eu e minha irmã nos batizamos. Minha irmã também estava afastada, ela voltou para Jesus. Uma das minhas irmãs estava afastada, que é essa que faleceu em 2019. Ela estava afastada na ocasião e ela voltou para Jesus também. Voltamos junto para Jesus, nos batizamos juntos. E depois de lá para cá, foi ainda em 94, foi quando a minha tia, ela era da quadrangular lá de Andira. E aí abriram um trabalho lá em Amador Bueno. Sei. E aí ela Depois de Itapevi. Depois de Itapevi, lá em Amador Bueno, depois de Itapevi. E aí ela foi convidada, ela e o meu tio, né? Meu tio e minha tia foi convidada para cuidar da igreja lá, fazia parte do louvor e tal, e convidaram ela para ir para lá. E o meu tio toca, ele toca violão, teclado e tal, e ele foi para lá para ajudar no louvor. Minha tia cantava, ele tocava e tal. E aí eu já estava agora na igreja, agora já estava firme e tal. E aí a minha mãe, aliás, a minha tia chegou pra gente e falou assim: olha, estamos lá agora, lá em Amador Bueno, assim, e falou pra mim: puxa, Steve, lá tem uma bateria linda, puxa, bem que você podia tocar a bateria, se você soubesse tocar, lá tem uma bateria ali. Falei: tia, eu sei tocar, tia, eu sei tocar. A minha mãe falou assim: Steve, como você sabe tocar? Você nunca sentou numa bateria, como você sabe tocar? Não, mãe, eu sei tocar. O Bruno e o pessoal que nos acompanha, assim, eu sempre tive, desde pequeno, desde que eu estava na igreja, né, com as crianças e tal, eu sempre tive vontade de tocar bateria, sempre tive. E eu ficava ali muito perto dos músicos, né? Inclusive, quando terminava o culto,
Os músicos sentavam no primeiro banco, eu sentava no segundo banco. Eu sentava atrás dos músicos, que eu gostava de estar ali com eles, perto ali, né? Então, quando terminava o culto, eu saía correndo, eu enrolava os fios, eu colocava na caixinha, ia lá, guardava na secretaria da igreja, que era lá que guardava, enrolava, guardava os instrumentos na capa. Os músicos nem se preocupavam mais, porque sabia que eu sempre fazia isso. Então, terminava o culto, eles nem guardavam nada, eu que guardava tudo, porque eu gostava, eu queria estar ali. Então eu tinha certeza no meu coração, a vontade era tanta, que eu tinha certeza que eu sabia tocar bateria, sendo que eu nunca toquei. Eu tinha certeza. E quando minha tia disse isso, eu falei, não tia, eu sei. A minha mãe falou assim, Steve, você nunca sentou na bateria. Aí minha tia falou assim, olha, Lourdes, que é minha mãe, ô Lourdes, faz assim, ó, vai mais cedo pro culto, e no domingo, fala lá pros meninos que tá ensaiando, e pode dar deixar o Steve sentar lá na bateria, para eles ensinar alguma coisa, que o Steve tem vontade, falar pro Steve lá, para eles ensinar o Steve a tocar. Aí tá, minha mãe foi mais cedo. Quando chegou lá, terminou o ensaio, minha mãe chegou no baterista da igreja, aí nós estávamos na quadrangular de Corintinha, lá do Corintinha, em Carapicuíba. E ali falou pro irmão, irmão, o Steve, ele tem uma vontade muito grande de tocar bateria, você pode passar alguma coisa para ele? Ah, não, tudo bem, irmã, vamos lá. Eu sentei lá na bateria, aí eu sentei, eu não sabia nada, fui pegando assim quando enxergava, né, fui vendo onde estavam as peças da bateria, e aí peguei lá a baqueta, nem sabia o que era baqueta, peguei ao contrário, inclusive, peguei errado a baqueta. Ele falou, não, é assim não, é dessa forma que pega, tal. Tá. Aí os jovens, tinha terminado o ensaio, o louvor, né, porém eles estavam tocando ainda, porque assim, terminou, mas eles estavam ali tirando um som ali, né, tocando ali. E ali, ele estava tocando e eu comecei a acompanhar. Eu simplesmente comecei a tocar. Aí eles mudaram para um outro hino. E eu comecei a tocar o outro hino. Aí começaram a tocar um outro estilo de música. Eu comecei a tocar. E na época, estava tocando um estilo. Aí eles tocaram um estilo blues. Aí eu comecei a tocar a bateria naquele estilo blues que eles estavam tocando. Aí eles começaram a tocar um estilo na época, que era um estilo timbalada, que era aquele hino, não sei se você lembra, aquele Jirê, Jeová, Jirê, Jeová, Jirê, Jeová. Essa música estava estourando na época. E eu comecei a tocar na bateria, aquele ritmo. Claro, bem simples, né? Mas estava dentro do ritmo. Claro, de uma forma bem simples, mas estava tocando. Aí, o irmão baterista lá chegou na minha mãe e falou assim, irmã Lourdes, me fala uma coisa, o Steve já tocou bateria? Falou assim, eu nunca vi, o Steve nunca sentou numa bateria. Meu Deus. Ele falou assim, irmão Lourdes, esse ritmo aí nem eu sei tocar, esse ritmo é novo. Eu nem sei tocar esse tipo de música. O Steve tá tocando essa música, eu nem sei tocar, irmão. E foi ali que começou. O primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi bateria. Aí depois eu fui lá para Amador Bueno e lá ajudei lá, tocando lá algumas vezes. Depois na igreja também, né? Comecei a tocar algumas vezes. Foi assim que que eu aprendi o primeiro instrumento. Foi bateria. Posteriormente a isso, né? Essa mesma tia e esse tio, como ele tocava teclado, ele ia trocar o teclado dele por um outro teclado e resolveu vender pra gente. Vendeu assim bem acessível pra, de repente, eu aprender a tocar teclado. E aí quando o teclado chegou em casa, a minha mãe comprou o teclado, deixou lá em casa, guardou em cima do guarda-roupa. Ô Steve, aqui nessa fase, né, cara, literalmente Deus, né, te deu esse dom e te ensinou, mas você já vê uma mudança de fase, de mentalidade, de que, cara, desejei a morte, mas eu vejo que Deus ainda tem um plano comigo aqui. Certo. Né, no sentido de ser útil, falar, não acabou por aí, ainda Deus tem mais. Você já tinha essa percepção de chamado de Deus, que fala, cara, Deus tem muita coisa pra mim ainda. Ainda mais quando eu estava vivendo ainda estava em 94. Então ainda estava com aquela chama, sabe, aquela vontade, aquele desejo ainda de fazer as coisas, porque eu voltei para Jesus, eu já conhecia muito, né, de muitas coisas, mas quando eu voltei assim, eu voltei com muita vontade, sabe? E então tinha uma chama muito assim no meu coração, e então tudo que eu fazia com muita vontade de fazer, muita desejo de aprender, de crescer, de fazer, sabe? Então exatamente, mudou completamente a minha perspectiva. Quando eu peguei o teclado que a minha mãe deixou em cima do guarda-roupa, ela falou assim, Steve, eu vou lá pro centro de Carapicuíba resolver umas coisas,
tá? E eu vou deixar o teclado aí porque a sua tia vai vir aqui semana que vem, e aí ela te ensina algumas coisas, aí o seu tio vai vir aí, te ensina algumas coisas, tá bom? Te ensina a ligar e tal. Beleza. Ela saiu. Mas lógico que eu não obedeci minha mãe. Não obedeci minha mãe. O teclado lá dando bobeira, você falou não. Eu não obedeci minha mãe. Quando foi ela virar as costas, eu chamei uma das minhas irmãs, que estava lá, e falei assim, vamos ligar o teclado, por favor, me ajuda a ligar, eu queria muito ligar o teclado, vai. Aí minha irmã tirou do guarda-roupa lá, de cima do guarda-roupa, colocamos em cima da cama, ela ligou o teclado, a gente entendeu lá como que ligava, ligou. E o teclado, eu fiquei ali mexendo no teclado. A questão é, quando minha mãe chegou do centro de Carapicuíba, não sei quanto tempo ela demorou, mas quando ela chegou, eu estava cantando já uma música, tocando uma música. Eu estava já tinha aprendido ali 4 acordes no teclado. Estava tocando uma música sozinho. Eu aprendi com a graça de Deus. Eu comecei a tocar uma música. E ali, é claro, né, minha mãe ficou bem emocionada e todo mundo ali, né, a gente... E ali, claro que depois disso aí, o teclado já não ficou mais em cima do guarda-roupa, ficou lá no meu quarto montado. E aí eu fiquei ali, eu passava horas ali com o teclado, e eu aprendi muita coisa a partir disso. Quando a minha tia chegou no final de semana, eu vim aqui para passar algumas coisas pro Steve. Vai lá, passa lá. Eu comecei a tocar alguns hinos, que eu já sabia, já não era mais um hino, já era alguns hinos já. E aí eu comecei a tocar e, claro, né, que foi uma benção ali, a gente chorou, a gente deu glória a Deus, porque realmente a gente viu que era a mão de Deus. Tudo isso que eu tô falando foi em 94. Foi tudo assim, a bateria, o teclado, e depois eu aprendi a tocar o violão. Porque aí o violão também seria que é outro testemunho. O violão foi... A minha mãe trabalhava numa loja, que era loja... Aí já era o meu padrasto, né? Já tinha o meu padrasto. E eles trabalhavam numa loja, no centro de Carapicuíba. E aí alguém esqueceu um violão lá. E aí eles deixaram o violão pendurado lá. A minha mãe pendurou o violão para se caso o dono passasse lá, visse o violão, lembrasse. Ou fosse na loja, visse o violão lá, ia lembrar que ele esqueceu o violão lá. Mas o violão ficou lá 3 meses lá e ninguém foi atrás. Aí, aquele violão, ó, minha mãe levou para casa. Levou para casa e falou assim, Steve, você não quer aprender? Eu falei, não, mas não vou aprender isso aí não. Não, ainda tá aí. Ficou lá. Tava com corda, deixou lá, né? Um vizinho, eu nem sabia afinar, o vizinho afinou lá. Um vizinho que sabia, deixou lá. Como eu não tinha ainda muito assim, não sabia fazer muita coisa, porque eu tava me adaptando ainda, né? Então, eu não tinha muito o que fazer. Eu peguei o violão, fiquei lá, mexendo no violão. E aí essa mesma minha irmã, essa minha irmã que eu estou falando, que ela faleceu, né? Ela se batizou comigo, ela faleceu em 2019. Minha irmã Sueli. Eu sempre estou falando dela porque ela marcou muito a nossa história, não só a minha, mas a da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Ela marcou muita gente porque ela andava muito com a gente, ela era muito próxima, sabe? Ela mais do que uma irmã, ela estava muito próxima da gente. Aonde a gente ia, ela estava, o que a gente fazia. Ela faz parte da minha história, ela faz parte não só da nossa história como bem família. Bem presente, sabe? Né? Aquela irmã bem presente ali. Exatamente, ela faz parte da história. Por isso que eu estou sempre falando dela aqui, porque não tem como não falar dela, que ela faz parte da história. E ela me ensinou 2 acordes, que ela sabia 2 acordes apenas. Ela me ensinou 2 acordes do violão. E aí eu fiquei todo feliz, nossa, aprendi 2 acordes e tal. Aí eu, na igreja, eu até falei pro irmão, comentei com os irmãos, hoje o pastor Cassiano e a pastora Quitéria, que inclusive foram padrinhos do casamento, do Evangelho Quadrangular. E o pastor Cassiano, ele tocava na época, já tocava no louvor naquela época, e ele me ensinou mais 3 acordes. E foi esses 3 acordes que eu aprendi no violão, foi o primeiro hino também que eu toquei na igreja, já com o violão. Eu toquei justamente esse hino, que é a Vitória vai chorando e me chora. Foi o primeiro hino que eu toquei no violão também, depois que eu aprendi esses 3 acordes. E aí, que eu já sabia o louvor, aí eu aprendi a tocar e toquei, né? Isso. E aí já vamos pro 3º instrumento, né? É o 3º instrumento. E a partir daí aí eu fui aprendendo outros instrumentos, né? Ao longo da história. Aí eu aprendi a tocar cavaquinho, viola, aquela viola caipira, né? Viola, inclusive tem uma. Cavaquinho, ukulele, outros instrumentos assim. Eu só não aprendi, o baixo, né, também, o baixo. Foi o 4º instrumento que eu aprendi, o baixo. Depois fui aprendendo os instrumentos. O que eu toco, eu aprendi a tocar o que eu tenho acesso. O que eu não tenho acesso, que eu não peguei nas mãos,
Talvez eu entenda um pouco do conceito do instrumento, mas como eu não tenho acesso, eu não aprendi. Inclusive, eu cheguei a aprender um pouco de trombone, porque me emprestaram um dia um trombone. Eu passei uma semana com o trombone. Eu levei 3 dias só para poder soprar. Pesado ainda, né? Muito pesado o trombone, né? Aí depois que eu aprendi a soprar, eu já estava tirando hino da harpa já. Eu estava tirando os hinos da harpa. Só que daí eu tive que devolver um trombone, né? Então, se eu fosse pegar hoje, eu teria que relembrar tudo novamente, porque faz muito tempo. Saxofone também, eu tive acesso recentemente ao saxofone, e eu já estava também solando alguns hinos, mas por conta de alguns problemas que eu tive, que nós vamos chegar neles, aí eu não consegui mais tocar o sax. Uma coisa que eu tenho muita vontade, por exemplo, que eu só tive acesso uma vez, é acordeon. Acordeon, eu acho muito bonito o acordeon. É bonito. Eu só tive acesso uma vez de um amigo meu, e eu peguei ali, eu entendi como que funciona o baixo, como que funciona de um lado, do lado direito é teclado, então para mim é fácil. Do outro lado são os baixos, né, do lado esquerdo, e a forma de sanfonar ele, né, então eu peguei ele esse tempo, mas nossa, é lindo, lindo, lindo. Mas aí, depois disso, né, a gente tá lá ainda em 94, em 96 eu aprendi o braille. Não me dediquei muito no braille, então assim, eu sei bem o conceito do braille, eu consigo escrever em braille, mas ler eu já não tenho muita habilidade para ler o braille, que é muito importante, né, para quem usa o braille para alfabetização de pessoas cegas é muito importante, e eu fui alfabetizado no braille, né, só que eu não me dediquei muito ao braille. E seguindo ali na igreja, eu estava bem ativo na igreja. Isso aí agora nós estamos ali já em 97, eu já estava bem ativo na igreja, já estava começando, já estava pregando. Eu comecei a pregar com 16 anos. 16 anos eu já pregava, dava aula na escola dominical, né? E um pastor que me ajudou muito é o pastor Uriel, que ele está agora lá em Barrinha. Amo demais o pastor Uriel, um abraço pastor Uriel, toda a sua família. Deus abençoe. Foi um pastor, Bruno, que ele me discipulou muito. Ele me discipulou. E como que ele me discipulou? Caminhando comigo. Me chamando para andar junto. Foi assim que ele me discipulou. Hoje eu entendo que isso é discipulado. Na época eu não entendia. Então, assim, ele ia para um lugar e falava, Steve, vamos lá. Que eu tava assim, com tanto desejo de fazer as coisas. E ele via isso, que eu tava com muita vontade de fazer, que onde ele ia, ele me chamava, que eu tinha essa vontade. Uhum. Então, eu acompanhando ele, eu aprendia com ele. Eu tinha oportunidade de falar, de estar junto, de fazer a obra, então eu aprendi fazendo. Era assim, ele abriu um programa no rádio, na época era muito forte, né, os programas de rádio, né? Então, ele abriu um programa na rádio e eu ia com ele. Ele ficava um mês e jogava o rádio na minha mão. Aí, ele ficava um mês ali na rádio. E eu ali acompanhando ele. Daqui a pouco ele saía e falou, Steve, você cuida do programa? Caramba, Steve. E eu ficava ali na rádio. Ele dava aula na escola dominical, e ele ficava ali na escola dominical, daqui 2, 3 meses, ele falou, Steve, você pode continuar aqui na escola que eu vou fazer outra coisa? E aí eu comecei a ter muita responsabilidade por conta disso. Entendendo esse chamado, com 18 anos de idade, eu comecei a fazer teologia. Com 18 anos de idade, eu fiz teologia. E é um outro testemunho. Porque a teologia, quando começamos a fazer, aí foi minha mãe, uma irmã da igreja, uma missionária, e eu. Começamos a fazer teologia. Na época, como não tinha hoje o que tem, né, computador e tudo que tem, a tecnologia que nos ajuda bastante, não tinha nada disso. Eu tinha que aprender só ouvindo mesmo. E aí, quando chegamos lá no seminário, Era lá em Carapicuíba? Lá em Carapicuíba. É a Teixeira Lote, onde ficava o seminário. Lá minha mãe se matriculou e tal, conversamos lá com o diretor da época, né? Falei assim, olha, eu gostaria também de participar, eu não posso participar como ouvinte, eu acompanho minha mãe, eu vou sentar aqui e só vou ouvir, eu só quero ouvir, que eu gostaria de aprender. Porque assim, não ia ter condições de ler a apostila, de acompanhar assim. Então assim, a minha vontade simplesmente era sentar e ouvir a lição. E aí ele falou, não, tudo bem, não tem problema não. Aí, fiquei ali ouvindo. Depois de um mês, chegou a época de prova, o pessoal foi fazendo a prova e eu ali sentado. Quando todo mundo terminou a prova, o professor, que também era o diretor, ele falou assim, ô Steve, deixa eu só falar uma coisa pra você. Você tem aprendido aí? Como que... Porque assim, ninguém até então não tinha me perguntado nada, né? Você tava ali tava quietinho, como ouvinte? Como ouvinte. E aí ele falou assim, Steve, você tá aprendendo alguma coisa?
Eu falei assim, tô aprendendo muito. Eu falei assim, olha, você gostaria de fazer a prova? Eu falei assim, eu gostaria. Aí ele, da onde eu estava, ele ditou a prova. Ele falou assim, então tá bom, vou perguntar que todo mundo já terminou, né? Então, aí ele falou assim, eu vou falar aqui as perguntas, vê se você consegue responder. Aí ele perguntou. Tinha uma prova oral. Uma prova oral. Da onde ele estava, lá na frente, da onde eu estava, ele perguntou e eu respondi. E tirei a nota máxima, eu acertei todas as perguntas da prova. Ele falou assim, tio, você acertou tudo. Peraí. Aí ele pegou, colocou tudo ali e desceu lá pra diretoria. Aí demorou assim uns 10 minutos, ele voltou. Aí falou assim, e quando ele voltou, ele falou, irmãos, eu quero anunciar uma coisa aqui, já falar pro Steve, falar pros irmãos, seguinte, a partir de agora o Steve não é mais ouvinte, a partir de agora ele é um aluno matriculado. E ele vai receber o certificado dele. E agora sim, eu ouvia, mas também eu fazia os trabalhos, junto com a minha mãe, participava ali das atividades e fazia a prova. E foi assim que eu comecei a fazer a teologia. Foi nessa época, eu já estava com 19 anos, foi quando eu conheci a minha esposa, a Miriana. Ô, Steve, eu fiz uma pergunta no último podcast pro Ivan. Inclusive, é engraçado que essa semana eu vi isso, né? Certo. Que a teologia desvia o crente. Você desviou com a teologia, Steve? É um mito que ainda persiste. Você acredita que essa semana eu ouvi? E aí tive que refutar que não, né? Sabe por quê? As pessoas acham, inclusive, uma coisa aqui que aconteceu lá na sala de aula, quando estávamos fazendo teologia, teve uma irmã que ela, não vou falar muito sobre essa questão, né? Mas teve uma irmã naquela época que ela saiu da teologia. Aí ligaram para ela, né? Foram falar, mas irmã, por que a irmã saiu e tal? A gente chegou a entrar em contato com ela, inclusive o pessoal lá da diretoria entrou em contato com ela, mas irmã, por que a irmã saiu? E ela falou justamente isso, não, amor, eu larguei porque eu senti no coração, olha só, né? Eu senti no coração de não fazer mais, porque a letra mata e eu acho que eu vou me esfriar na fé. E pelo contrário, esse conceito, essa má interpretação bíblica de que a letra mata, mas o Espírito vivifica, que ela está falando da letra, ou seja, da lei que era gravada em pedra, né, que a gente sabe que a lei, os 10 mandamentos, foi gravado em pedra, então que a letra mata, mas, ou seja, o que Paulo está falando, que a lei, ela mostra para você, você é um pecador, você é um miserável, você está em pecado, você vai para o inferno. Matou, a letra mata, a lei mata. É justamente isso que Paulo está dizendo, a letra mata. E o que a gente, diante dessa declaração da lei, dizendo que você é um pecador, que você é um perdido, que você vai para o inferno, te matou. O que eu tenho que fazer a partir disso? Que é o que Paulo fala em Romanos. Paulo fala isso em Coríntios, né, que a letra mata, mas Paulo fala em Romanos. O que eu tenho que fazer a partir do conhecimento que eu tenho da lei que fala que eu morri, que eu estou morto, que eu sou pecador, que eu vou para o inferno? É aonde que o Espírito me vivifica, onde eu tenho que nascer de novo. Porque eu não consigo cumprir a lei. Por isso que o Senhor cumpriu por nós, e por isso que nós somos salvos pela graça. Aleluia. É por isso que somos salvos pela graça. Você vê que uma interpretação errada o que faz, né, cara? Assim. Exatamente. E eu já vi isso. Infelizmente ainda tem gente que pensa assim. Mas o conhecimento, eles nos aproxima muito de Deus. O conhecimento. Inclusive tem uma palavra que ela é dita por Louis Pasteur, que vem inclusive daquela questão de pasteurização do leite, das coisas. Foi o Louis Pasteur. O Louis Pasteur, ele tinha uma frase que ele dizia assim: um pouco de conhecimento te afasta de Deus, mas muito te aproxima. Então, a gente vê, por exemplo, lá em João capítulo 4, lembra da mulher samaritana? Ela se converteu a cada 10 versículos, se a gente for olhar, versículo 9, a gente sabe a história da mulher samaritana. No versículo 9, João 4, 9, qual era a percepção da mulher samaritana que não conhecia Jesus? Qual era a percepção dela? Ela falou assim: veja que tu és um judeu, um homem judeu. No versículo 19, aí não é o 9, é o 19,
ela já não fala Jesus que Jesus é um homem judeu. Ela fala, vejo que tu és profeta. Tá vendo que o conhecimento já mudou? Aí, Jesus se revela totalmente para ela. Porque Jesus fala no 24, sou eu que falo contigo. Jesus se revela completamente para ela. Aí no versículo 29, ela fala assim, não é este o Cristo? Não é este o Cristo? Você vê, ela não tinha conhecimento, versículo 9, este é um homem judeu. Jesus se revela pouco para ela, versículo 19, veja que tu és profeta. Jesus se revela completamente para ela, versículo 29, este é o Cristo. Meu Deus, é verdade. Esse texto é profundo, irmão. Esse texto é profundo. Então, o conhecimento de Deus, ele nos aproxima cada dia mais, ele nos faz estar mais perto. Aleluia. E aí, nesse período aqui, você conhece a bênção lá? Você se apaixona ali, como é que foi? Meu irmão do céu, esse testemunho é muito grande, mas, resumidamente, ela era de uma igreja, ela tinha, inclusive, quando ela recebeu Jesus como Salvador, quando ela reconheceu Jesus, eu estava lá na igreja, que era onde minha prima congregava. E eu estava sempre ajudando ali, né? Estava sempre ali com os jovens, tocando. Eu não era de lá, mas estava sempre ali pregando, ajudando. E nessa ocasião, num culto da semana, ela foi com a mãe dela, com a minha sogra, e com a irmã dela, minha cunhada. Eles foram lá, estavam as três ali. E quando foi feito o convite, as três recebeu Jesus como Salvador. E ali, ela começou a frequentar ali, né, seguir ali ao Senhor e começou a frequentar ali, e ali eu sempre estava ali, né. E aí a minha prima, um dia em casa, ela falou assim, Steve, tem alguém de olho em você lá. Aí eu não sabia, né. Aí às vezes eu mandava um recado, fala pra ela olhar por mim, né, sei lá. Aí quando eu ia lá, aí eu já comecei a entender quem era, a gente começava conversando, né, ali, ou quando o jovem saía, que eu saía junto, né, com os jovens de lá, pra ajudar. Aí a gente conversava, tinha mais tempo de conversar, às vezes no trajeto, né, dentro da Kombi ali, do tio dela, hoje meu tio, que a gente ia conversando ali na Kombi, né, com os jovens ali, a gente ia conversando e tal, trocando uma ideia. Então é mais ou menos assim. A minha prima, ela ligou para convidar a ir pro Play Center. Aí ela falou assim, vamos pro Play Center? Que ficava ali na Marginal, né, o antigo Play Center. Vamos pro Play Center amanhã? Eu falei, quem vai? Aí ela falou, vai o Ricardo, o esposo, né, a minha prima Cristiana, vai o Ricardo e o nosso filho, o Ricardinho. Eu falei assim, não vou não, porque só vai vocês, não vou ficar segurando vela lá, vou com vocês, vou nada. Aí que eu falei, chama a Miriana, se ela for, eu vou. Aí foi quando ela ligou pra Miriana e falou, Steve, vai, vamos lá pro Play Center, o Steve vai, vamos lá, vamos também e tal. Aí que a Miriana me ligou e falou assim, você vai pro Play Center? A Cristiane me chamou, tá? Não, eu vou, você vai, eu vou, então vamos. Aí, beleza. No dia seguinte, na quarta-feira, isso era dia 31 de março de 99, fomos todos pro Play Center. Quando chegou lá, todo mundo saiu do carro, chegamos, todo mundo saiu do carro. Aí eu tava fechando lá o vidro do carro, e todo mundo saiu e foi andando. E me deixou lá, eu fechei a porta do carro e fiquei lá. Aí, sabe quando você faz assim, com o ombro, né, com a mão? E falei, ei, vocês não estão esquecendo de nada, não? Aí a minha prima, esqueci do Steve. Miriana, pega o Steve lá. Esqueci do Steve. Aí, quando ela voltou, né, eu segurei no braço dela. Aí eu sempre costumo dizer que foi naquele momento que eu segurei no braço dela, nunca mais soltei. Já segurou ali até hoje, né? Nunca mais. A gente entrou ali no Play Center e quando a gente entrou lá, a gente acabou se perdendo do meu primo e da minha prima, porque a gente foi brincar em um brinquedo, aí brincou no outro. Quando a gente voltou, elas não estavam mais lá e a gente acabou se perdendo. Digamos assim, né? Isso era o que era por volta ali do meio-dia e pouquinho, a gente se perdeu. A gente só foi se encontrar à noite, já era mais de 8 horas da noite que a gente foi se encontrar. Caramba. Então, nesse tempo, a gente teve muito tempo para conversar, para falar um do outro, para se conhecer, né? Ali entre um brinquedo e outro, e a gente andando ali no Play Center, a gente pôde conversar bastante e saímos de lá juntos. Aí saímos de lá já namorando. E já... Ali foi o primeiro beijo? Ali não, ali ainda não. Porque depois dali, como era no dia 31,
E no dia seguinte ia ser dia 1º de abril, né? Que assim, esse namoro é aquele namoro das antigas, né? Então eu tinha que pedir ela em namoro ainda. Eu não tinha pedido ela em namoro ainda. Né? Então, no dia seguinte, eu tinha uma consulta, e eu falei assim, depois eu vou ligar pra ela. Aí, como às vezes eu gosto de fazer uma piada, de brincar, eu falei assim, eu não vou resistir o dia 1º de abril. Às vezes eu vou falar pra ela, você quer namorar comigo e tal? Ela vai falar assim, 1º de abril. Uma brincadeira e tal. Assim, não vou resistir. Então, deixa passar o dia 1º, dia 2 eu ligo. Aí eu liguei pra ela, dia 2. Aí eu falei assim, Miriana, você quer namorar comigo? Você quer ficar comigo? Ela, eu preciso falar. Eu falei, lógico que precisa falar, que precisa saber, né? E aí a gente começou a namorar, e ela vem em casa, depois eu fui lá na casa dela, tem, né, toda uma história. E a partir dali que a gente começou a ficar junto mesmo. E aí, claro, como eu falei, lembra que eu falei que eu estava fazendo teologia? Uhum. E eu chamei ela para teologia, ela começou a fazer teologia também. Ela era nova convertida e já começou a estudar teologia também junto comigo, e foi bênção demais naquele momento. É muito bom. É muito bom quando fazem os dois juntos. E vocês namoraram quanto tempo, Steve? Nós namoramos, contando assim, né, entre namoro e noivado, ficou ali por volta de 2 anos. Porque assim, eu conheci ela em 2019. Aí, quando a gente ficou um ano, só assim, passeando, indo para na época o que a gente tinha acesso, né, que era uma lanchonete, um restaurante, parques, assim, nas igrejas, a gente andava muito nas igrejas, era uma bênção. A gente ia em muitas igrejas, na tarde da bênção e tal. Então a gente, assim, só nos conhecendo, né. Depois de 1 ano juntos, a gente falou assim, precisamos agora ter um compromisso agora de começar a ter as coisas para a gente casar. Aí começamos a comprar as coisas para o casamento. Alguns aparelhos, móveis, essas coisas todas, né? Uhum. Então começamos a pensar já em comprar as coisas para o casamento. Na época eu estava aposentado com o LOAS, que é aquela ajuda, aquele benefício por conta de ser deficiente. Ela também sempre fez alguma coisa, sempre trabalhou, fez um trabalho aqui e ali, então a gente começou a juntar as nossas rendas para poder comprar o que a gente precisava. E claro que a gente teve muita ajuda, inclusive do meu sogro, da parte do meu sogro a gente teve muita ajuda dele, uma bênção de Deus para a nossa vida, e a gente começou a comprar as coisas para a gente poder casar. E foi uma época, aí a gente já estava em 2001, e 2001 foi quando a minha mãe, em meados ali de julho, mais ou menos, de 2001, a minha mãe resolveu morar no interior. Foi numa cidade que a gente conheceu, em Socorro, né? Uma cidade muito maravilhosa. Inclusive eu estou lá a nossa família, quase todo mês a gente vai para lá. E aí, ela falou, eu vou mudar para lá. A gente conheceu a cidade lá, né? Então ela gostou muito, vou mudar para lá. E mudou. Simplesmente mudou. Foi quando eu fiquei sozinho. Fiquei aqui, eu falei, eu não posso ir para lá, né? Eu tô querendo casar, tô para casar, eu não posso ir para lá. E aí foi uma história muito... mais uma história, né? Porque assim, quando a minha mãe foi pra lá, eu falei, mãe, eu vou ficar pra cá. E aí eu não tinha muito onde ficar. Eu tinha a casa das minhas irmãs, mas estavam acontecendo algumas coisas muito difíceis na vida delas também, naquela época, e eu não tinha condições de ficar com elas. E aí o meu sogro falou assim, por que você não vem ficar aqui? Né? Fica aqui, mora aqui, tem o quarto no caso do meu cunhado lá, né? Tinha o quarto das meninas e do menino, né? Que só tinha um irmão, né? Ela só tinha um irmão. Então, fica aqui na casa, dorme lá no quarto dele. Junto com ele lá no quarto dele. E eu falei pro meu sogro, né? O seu Paulo. Eu falei assim, seu Paulo, é assim, eu não posso. Eu não posso aceitar. Por quê? Porque as pessoas que estão de fora, elas não vão saber que eu tô dormindo em um quarto separado, que tá tudo certinho, as pessoas de repente, perigoso falar que eu agora me amiguei, que eu me ajuntei antes de casar, e aí pode gerar um certo comentário. Eu não quero gerar nenhum comentário, porque eu também tinha responsabilidade na igreja. Uhum. Eu comecei a ser presbítero, irmão, que eu fui separado, ordenado presbítero, desde os meus 19 anos de idade. Entende? Até hoje eu sou presbítero ativo. Desde os 19 anos de idade até hoje eu sou presbítero. Benção. E tem o testemunho, né? O nome a zelar, né?
Então, exatamente. Então, assim, por conta de todo um contexto da igreja, eu não queria gerar nenhum comentário. Então eu falei pro meu sogro, falei, olha, não é legal eu ficar aqui sabendo, claro, o senhor vai saber, eu vou saber, todo mundo aqui vai saber que eu tô tendo ética, tendo respeito, mas quem tá fora não vai. Então é melhor evitar algum tipo de comentário. E aí eu conversei com o pastor, falei, pastor, tá difícil para mim, porque agora eu tô sozinho. E eu contei essa história que eu falei aqui, né? Eu não vou poder ficar na casa de parentes e também não vou poder ficar lá na casa do meu sogro. E agora? Ele falou, se eu arrumar uma família para você morar, você vai? Eu falei, vou. E aí ele conversou com o outro e não conseguiu. E ele falou assim, Steve, eu tenho uma ideia. E se você morar na igreja, na salinha das crianças, você vai? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, então tá bom. Então assim, até você casar, aí a gente acelerou o casamento, né? Que eu estava pensando em casar um pouquinho mais pra frente, até para dar tempo de arrumar mais coisas, né? Mas, diante disso, falei assim, opa, liguei pra Miriana, falei assim, Miriana, eu vou te dar uma notícia, vamos casar. Vamos Já casar. falou. Aí o pastor falou, você vai ficar na salinha das crianças. Então, atrás da igreja, Assembleia de Deus do Madureira, lá do Roseira Park. Então, para quem conhece lá, é a igreja, tem o corredor do lado esquerdo, atrás da igreja tem os banheiros, a salinha das crianças, a secretaria, e em cima de tudo isso, né, dos banheiros e da salinha, tem a casa do caseiro. E aí o pastor, você vai ficar lá. Aí, tudo bem. Irmão, eu fiquei lá esse período, né, esses 4 meses. Quando eu fiquei lá, no primeiro mês o caseiro estava desempregado, então era uma benção. A gente ficava ali e fazia estudo, que eu dava na escola dominical, né? Então a gente fazia estudo, estudava a Bíblia, era uma benção. Só que o caseiro, eu almoçava, jantava lá, tomava café, tudo lá. E aí fazia com a Miriana as correrias do casamento. Aí foi quando ele arrumou um emprego. E aí eu já não podia estar subindo lá, porque por questões éticas, né? Porque estava a esposa dele e as 2 filhas. Por questões éticas, eu não ia subir mais lá. Então, quando eu estava lá, que era quando eu não estava com a Miriana correndo atrás das coisas do casamento, que eu estava lá, eu ficava lá no quartinho. E foi nesse momento... E ficava muito sozinho, né? Ficava sozinho. E aí, irmão, o quartinho era o seguinte, lá não tinha porta, não tinha janela, lá era uma grade. Era grade. Irmão, e era época de frio, tava um frio. E eu tinha 2 cobertores. Com um eu me cobria e com o outro eu tampava a porta, que era a grade, para não entrar vento. Era assim o que eu fazia. Aí tinha a cômoda das crianças, uma gaveta eu peguei para colocar minha roupa. E ali a cama era assim, a cama eu montava a cama para dormir e à noite eu tinha que desmontar para poder servir de sala para as crianças. Então era assim, era constantemente. Subia a cama ali para a sala ser usada para as crianças, baixava a cama para poder dormir, ter o meu lugar ali. Então era assim. Aí, e aquele frio ali naquele quartinho e estava ali. E aí, como a esposa do caseiro ficava lá, né, as crianças, então eu não subia lá, às vezes ela esquecia de me chamar para almoçar, né? E ela também começou a ter o costume de não jantar. Eu acompanhava, né? Eu não ia lá, né? É uma questão de quando ela me chamava, vem almoçar, tal. Eu ia lá, almoçava, tal, normal. Mas eu procurava não ficar lá, para também não gerar nenhum tipo de problema, de nenhum comentário. E aí o que acontece? Com isso, eu comecei a emagreci muito. E aí a Miriana, ela de manhã, ela ia lá para a gente poder sair, né, para comprar as coisas do casamento e tal, ver salão, essas coisas todas de correria, vestido, essas coisas todas. Então, quando ela ia lá, ela me levava 2 pãezinhos e uma garrafinha de leite com alguma coisa assim, um maracujá, um leite com maracujá, uma vitamina, sabe? Eu comia um pão e tomava metade da garrafinha e guardava o resto na gaveta. Ela falou assim, por que você fez isso? Ela falou, não, sabe o que é? Que agora não, né? Comer de manhã 2 pãozinhos, não, né? É guardar. Na verdade, eu estava garantindo a minha janta.
Já fez estratégia ali, porque não sabia se ia ter, né? Tá garantindo na minha agenda. Mas não era por maldade, que essa família foi uma benção na nossa vida. Não, sim, né? às vezes na correria maldade. Deles mesmo, alguma coisa assim, acabava porque, de passar. Assim, né, não queria ser antiético, né? Não queria gerar nenhum conversa. Então, por conta desse contexto, né? Não era por nenhuma maldade. Sim, sim. E foram instrumentos de Deus pra te abençoar. Mas aí, Chivão, você casou e aí... E ali, né? Depois até a Miranda descobriu que eu tava fazendo isso. Depois aí, é claro, né? Depois não teve mais isso. Aí aumentou ali o suprimento. Aí mudou um pouco a situação. É claro que o almoço, a gente almoçava fora, almoçava na casa dela na época, enfim. Mas aí nós casamos, foi bênção de Deus. Aí, se eu for contar, é outro testemunho também. Deus proveu tudo que nós precisávamos, muito diferente do que a gente pensou e imaginou. E tudo foi de Deus mesmo, uma coisa que Deus fez mesmo, muito além do que estava dentro da nossa condição. Nós casamos, inclusive foi no meu aniversário, nós casamos na igreja, dia 27 de outubro de 2021. E depois foi feita a festa na igreja, né? Nós casamos no dia 27, mas no civil. Mas depois na igreja, no salão, aí foi no dia 3 de novembro do mesmo ano nós fizemos no salão aí e tal, enfim. E de lá pra cá, depois de 1 ano e meio, veio o Abner, e depois veio aí, depois de 1 ano e meio que ele já estava com 1 ano e meio, veio a Raquel. Então, hoje aí a Raquel, o Abner, está aí, já adultos, grandes, trabalhando, bênção de Deus, tá atuando aí no reino, né, estão uma bênção. Em 2007, eu voltei para a escola, voltei a fazer o EJA, e aí eu terminei em 2010, que eu tinha parado na 5ª série, né, então eu voltei a cursar a 5ª série e terminei todo o estudo em 2010, no mesmo ano que eu comecei a fazer informática lá, lá mesmo na organização, lá mesmo no trabalho, sabe? Sim. Comecei a fazer lá na fundação lá. Comecei a fazer informática. E através da informática, eu fiz a informática o ano todinho de 2010. Todinho. Porque aí tinha mudado também o software, né? Mudado a versão do Windows e tal. Então eu comecei a fazer tudo de novo. E, modéstia à parte, fui muito bem nos estudos. E foi por conta desta aula que eu tive lá de informática. O professor ele chegou em mim e falou assim: Steve, eu quero te fazer uma proposta. Você quer trabalhar comigo aqui? Eu falei assim: é lógico que eu quero. Que bem. E aí falou: eu vou te ajudar a fazer o currículo. E aí ele começou a fazer o currículo ali e enviou o meu currículo. Acontece que daí, quando eu fui contratado, eu não fui contratado para a fundação, eu fui contratado para a organização. Que legal. E foi nesse momento em que eu comecei a trabalhar. Aí eu fui admitido em dia 13 de dezembro de 2010. Que eu entrei e comecei a trabalhar. Muito legal, assim, porque você fica muitos anos parado, aí você volta, faz o EJA, né? Tem esses estudos e aí ingressa já no mercado de trabalho. Assim, eu estava parado no mercado de trabalho, né, que eu não tinha registro, nada, mas assim, eu sempre trabalhei. Eu trabalhei em uma fábrica de brinquedos, logo quando eu perdi a visão, naquele contexto lá que eu contei, né, de quando eu tinha 14 anos. Também trabalhei muitos anos na marcenaria, que o meu padrasto era marceneiro, então trabalhei muitos anos em marcenaria também, ajudava. Montava, desmontava coisas, então assim, eu entendo... um pouco de parte elétrica, hidráulica da casa. Pau pra toda obra ali, né? Dá pra fazer bastante coisa. Agora, no mercado de trabalho, eu entrei nessa época, em 2010, dezembro de 2010, e estou lá atuando até hoje na mesma área, no mesmo trabalho. E ali, era o cara que queria, gente aí, pessoal de casa, desistir de tudo, queria morrer, né? Mal sabia que tudo isso ia acontecer na sua vida. Exatamente. Você vê, por isso que eu tô dizendo, graças a Deus não ouviu a oração que eu fiz com 12 anos, porque olha onde a gente, em todo esse percurso que eu falei aqui, olha onde a gente vai chegando, né? E uma coisa aqui caminhando mais para os tempos atuais, em 2019, como eu falei, lembra que eu falei lá do vento, que às vezes a gente está indo bem, tem um vento calmo, lembra que eu falei de Atos? No versículo 13, quando o vento está tranquilo, aí no versículo 14 vem um tufão, de repente, do nada.
foi quando aconteceu claro que a gente teve outras situações de vida, mas na minha vida algo foi muito marcante, foi em 2019. 2019 eu estava com um problema no nariz, né? Desvio do septo, e eu fui tratar. Quando eu operei, na cirurgia, o doutor ele viu que tinha alguma coisa diferente lá dentro do nariz, lá no final do nariz, né, na faringe, na nasofaringe, ele viu que tinha alguma coisa diferente. Até um outro médico que estava com ele, ele falou, olha, você está vendo alguma coisa aqui? Eu falei, não, estou vendo nada. Só que ele, com uma experiência diferente que ele tinha, ele falou assim, não está igual, não tá diferente. E ele colheu ali um pouco do que ele viu ali, colheu para análise. E aí tudo bem, eu operei, fiquei bem. E depois ele mandou aquilo ali para análise. E depois um dia ele me ligou. Na verdade ele mandou mensagem no WhatsApp, né? Ele mandou mensagem, por favor, Steve, você pode estar aqui amanhã no consultório? Que seria no dia 15 de janeiro de 2019. Ele falou, você pode estar amanhã aqui? Aí eu falei assim, tudo bem. Aí foi minha esposa e eu, fomos para o consultório. E aí, no consultório, ele falou assim, olha, Steve, é o seguinte, aí ele explicou, falou tudo isso que eu contei agora. E ele falou assim, Steve, e saiu aqui o resultado e eu queria falar para vocês, é algo muito sério. E é o seguinte, você foi diagnosticado com câncer na nasofaringe. Meu Deus. E aí, assim, naquele momento, a minha esposa, claro, né, não é por menos, ela começou a chorar muito, né, naquele momento. Começou a chorar demais. E ela falou, você está com câncer na nasofaringe. E eu não tive nenhuma reação. Eu fiquei assim, como estou agora, não tive nenhuma reação. E ele falou assim, então, Steve, agora, a partir de agora, você vai ter que tratar, é muito sério, eu já vou encaminhar aqui, ele já preparou todos os papéis e tudo, já estava tudo ali já, a pastinha com tudo que eu ia ter que fazer, e o tratamento e tudo mais. Ele falou assim, Steve, você vai ter que pegar muito firme, vai ter que tratar, porque esse câncer é raro, não é brincadeira, isso você vai ter que tratar. E eu balancei a cabeça que sim e tal. Aí, como eu não tive nenhuma reação, ele falou assim, Steve, você está entendendo o que eu estou falando? Eu falei, sim, eu estou entendendo. Aí ele não se contentou. Ele falou, Steve, você está entendendo que você está com câncer e que é sério, que é um câncer raro, que você vai ter que tratar? Você entendeu? Aí eu falei assim, doutor, eu entendi. Na ocasião, eu estava com 39 anos. E eu falei assim para ele, eu vou tentar falar da mesma forma que eu falei assim com ele de uma forma muito calma. E eu falei assim para ele, eu falei assim, doutor, é o seguinte, hoje eu estou com 39 anos e eu quero falar para o senhor que eu sou cristão. E eu sou cristão e desde os meus 14 anos. E eu prego a palavra de Deus, eu prego o evangelho desde os meus 16 anos. E na minha vida, eu já tive a oportunidade de pregar para uma pessoa, como eu já tive a oportunidade de pregar para dezenas de pessoas. Dezenas e dezenas de pessoas. E sempre as minhas mensagens eram de amor, de paz, de esperança, de fé, de confiança, mensagens de ânimo. Então agora, doutor, eu falei para ele, agora eu tenho certeza que Deus está me dando a oportunidade de viver tudo o que eu já preguei na minha vida. Eu acho que essa é a hora que Deus está me mostrando que eu tenho possibilidade de viver o que eu preguei desde os meus 16 anos. Por isso que eu não estou preocupado, porque eu sei que é sério, eu sei que é algo que eu vou ter que ter ali muita seriedade no tratamento. Mas eu vejo isso como uma oportunidade que Deus está me dando de saber que eu posso descansar nele, que eu, de fato, posso viver o que eu preguei até hoje na minha vida. Amém. E foi naquele momento, né, que começou todo o tratamento. Eu fiz radioterapia, fiz 33 sessões de radioterapia, que foi muito difícil, muito, muito difícil. Quem já fez radioterapia sabe. E só para você ter uma ideia, o pessoal ter uma ideia, a radioterapia ela queima. Então aqui
da minha parte do olho para baixo, do olho até mais ou menos assim o começo aqui do peito, para baixo da garganta. Essa parte ela ficou totalmente queimada carne viva, ela ficou queimada mesmo, principalmente a área do pescoço. Ela ficou bem queimada. A ponto de eu ter que, para ir para a igreja, eu tinha que passar pomada na garganta, porque senão eu não conseguia colocar a camisa, que a camisa batia doía, porque estava queimado, queimadura mesmo, a carne mesmo, tá na carne, sabe, era queimadura mesmo. Mais ou menos ali na 10ª sessão, eu já não conseguia nem comer. Para comer, toda vez que eu ia comer, era uma experiência, porque a minha esposa, ela tinha que fazer várias formas ali de comida para você conseguir comer. Ela não podia colocar tempero, nem sal, nem nada, nenhum tempero, para ver se eu conseguia comer. Que eu não conseguia com nada, nenhum tipo de tempero. Então tinha hora que ela fazia ali uma sopa, que eu só conseguia comer sopa também, né? Não conseguia mastigar nada. E aí ela falou assim, consegui comer, que bom, descobrimos a comida. Quando chegava na janta, eu já não conseguia comer aquilo. Aí ela tinha que fazer um outro preparo. Então foi muito difícil, não só para mim, mas foi difícil para ela também. Foi difícil para as crianças também. Foi difícil para a família, foi difícil para todo mundo, sabe? Então assim, foi um período muito complicado. E quem me acompanhou muito, além da minha esposa, é óbvio, né? Não tem nem o que dizer, ela que foi a que mais estava ali, não tem nem o que dizer. Foi essa minha irmã, que eu falei aqui. Foi a minha irmã Sueli. Ela que me acompanhava muito, claro, quando a minha esposa não ia, porque a minha esposa estava trabalhando, né? A ponto dela quase deixar o emprego por conta disso, por conta de me acompanhar nos tratamentos. Mas, graças a essa minha irmã, a minha esposa conseguiu permanecer empregada, porque a minha irmã começou a ajudar. E aí eu ia nos tratamentos de quimioterapia, de radioterapia. E graças a Deus, depois que passou, né, que eu terminou, aí eu passei um tempo que ainda para me recuperar, né, porque ainda fica queimado até voltar, né, o normal demorou um tempinho, mas eu voltei e foi nesse mesmo ano que a minha irmã faleceu. Posteriormente meu sobrinho também, depois de 15 dias também faleceu. E foi muito difícil. Esse ano de 2019... Dois baques, né? Foi muito difícil, por conta do diagnóstico e por conta dessas duas perdas que tivemos também. E aí passamos esse momento, tivemos 2020, até veio a pandemia também, né, aquela questão toda. 2021, novamente veio o diagnóstico de câncer na mesma região, na nasofaringe de novo. De novo é a reincidiva. Tive câncer novamente nessa região, na nasofaringe. E aí vai novamente para o tratamento. Aí não podia mais receber radiação. Aí eu tive que operar. E a cirurgia, ela foi bem complicada. Eu não sei se dá para ver, mas eu tenho uma cicatriz que ela pega dessa orelha, ela passa por debaixo do pescoço e vai para outra orelha. É um corte que vai de orelha a orelha. Também tem um corte que ele pega aqui, ó, bem do meio do nariz, aqui da boca, né? Não, os dois dá pra ver. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Ela pega aqui, vai aqui pra esquerda e sobe aqui até a ponta do olho. Eles tiveram que abrir totalmente o meu rosto, completamente o meu rosto, tiveram que abrir para poder ter acesso até onde estava o tumor, para que eles pudessem operar. Isso aí foi 2021. Em 2021. E ali na volta foi muito difícil, porque imagina todos esses cortes que eu tive, né? E quando eu voltei, na cirurgia, quando eu voltei, devido a ter recebido muita radiação, como eu falei, o meu palato, o céu da boca, eu vou falar céu da boca para ficar mais fácil. O meu céu da boca, ele foi muito irradiado também, né? Foi muito prejudicado. Então, como eles cortaram no meio o meu céu da boca, eles cortaram no meio, na hora que eles costuraram, depois de alguns dias que eu estava ali no hospital, ainda internado, o céu da boca abriu. Ele não colou. Ele não resistiu. E aí eu voltei para a mesa de cirurgia para eles costurar novamente o céu da boca. E aí, quando eu voltei novamente, mesmo assim, por conta da radiação, por conta de tudo que aconteceu comigo lá em 2019, o céu da boca não resistiu, ele abriu.
E ele abriu 80%. Eu perdi 80% do céu da boca. Ou seja, não tinha quase nada de céu da boca. Quase nada. O buraco era muito grande. Então, se alguém pegar aí os vídeos que eu tenho no Instagram, no YouTube aí dessa época, vai ver que a minha voz era muito fanhosa. Muito, muito, muito fanhosa. Isso porque eu estava usando uma plaquinha para poder ajudar um pouco a não ir tanta comida, tanto resíduo na região do nariz, que eu não tinha o que fazer, ia muito resíduo na região do nariz. E eu fiquei muito ruim ali. E aí eu tive que fazer enxerto. Naquele mesmo ano eu tive que operar, fazer um enxerto do céu da boca. Aí lá vai eu novamente para a cirurgia, aí eles tiraram, no enxerto, né, eles tiraram do meu braço o retalho, né, para colocar no céu da boca, do braço direito, eles tiraram o retalho, do braço esquerdo eles tiraram as veias ali que eles iam usar, que o médico ia usar para fazer toda a ligação da circulação do sangue daquela região. Então vai lá, abre todo o rosto novamente para poder fazer mais uma cirurgia que eles abriram todo o rosto, o rosto para poder fazer essa cirurgia. Tudo bem, aí fiz essa cirurgia, recuperei, depois de um período muito difícil também para se alimentar, eu tive que usar uma sonda que ia na barriga direto, né, para poder me alimentar. Foi muito difícil também essa fase. Em 2003 veio o diagnóstico novamente, que eu estava novamente com câncer. Tive que abrir de novo o rosto totalmente, novamente abri o rosto e eu operei novamente desse tumor. E quando eles fecharam de novo, pela segunda vez que eles fecharam de novo, o céu da boca não resistiu. Agora, o que não resistiu não foi o enxerto, porque o enxerto estava novo, não tinha radiação. O que abriu foi a outra parte que não tinha aberto da primeira vez, abriu. Meu Deus, que luta, hein, Chive? Que a gente chama de palato mole, né? Que a gente tem o palato, o céu da boca, ele tem a parte dura, que é essa parte da frente, e tem a parte de trás, que está mais na garganta, que é a parte mole. Aí ela abriu. Quando abriu, eu ainda estava internado também. Aí não teve, né? Aí eu chorei muito, a gente chorou demais. Meu Deus, tem que passar tudo de novo. E, inclusive, eu dar uma palavra aqui para as pessoas que, às vezes, ouvindo isso, pode pensar como algumas pessoas pensaram. Eu não pensei, mas tem gente que pensou e falou para mim, inclusive. Ele falou assim: Steve, como pode? Você sendo cristão, você está ali na igreja, você não falta o culto, você está ali, e acontece uma coisa dessa. Poxa, como que Deus, sendo tão bom, sendo tão maravilhoso, permite isso, você passar por isso? Você que está ali na igreja, você que está ali servindo a Deus, como que Deus permite uma coisa dessa na sua vida? E as pessoas às vezes associam, né, como a situação, os problemas da vida com a bondade de Deus, e não entende. E fica tentando entender como Deus, sendo tão bom, pode permitir algo tão ruim. Sabe? E as pessoas, por não entender isso, acabam, às vezes, até desanimando e saindo da presença de Deus por conta disso. O que a gente passa aqui nessa terra são coisas da vida. A vida é assim. A vida, como diz Eclesiastes, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Às vezes a gente junta, às vezes a gente espalha, sabe? A vida é assim. Então, enquanto estamos aqui nessa terra, nesse corpo físico, estamos sujeitos a sofrer, como diz o Provérbios, capítulo 11, verso 31, que o justo sofre na terra, quanto mais o ímpio. Só que às vezes a pessoa não entende essas coisas e fala: como eu posso passar por uma situação difícil, sendo que Deus é bom, é maravilhoso, eu estou na igreja, eu sou crente, eu passo por situações difíceis. Acontece, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a passar por problemas difíceis, por perdas, por lágrimas, mas a gente tem que entender, como diz o Salmo 37, 22, que ainda que o justo caia, ele não vai ficar prostrado. Por quê? Porque Deus segura em sua mão. É exatamente isso que diz o texto. O justo, quando ele cai, ele não fica prostrado, porque o Senhor segura em sua mão. A gente não é prostrado, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como ele mesmo disse.
em Mateus 28:20. Glória a Deus, glória a Deus. E Steve, que história inspiradora, né? Quantos testemunhos você teve, e ainda mais ouvindo, né, tudo que aconteceu de um cenário assim, que era para ser trágico, você desejando a morte, mas Deus tinha tanta coisa e ainda tem para realizar na sua vida, né? Então, vendo você hoje bem, né, vencendo aí essa batalha do câncer mais uma vez, eu quero glorificar Deus por sua vida, tá? E obrigado por sua participação mais uma vez, tá, Steve? Sim, eu que agradeço a oportunidade de poder aqui falar do Senhor e como Ele é maravilhoso, como Ele opera, através de pequenas coisas, como eu falei aqui. As lutas são muitas, as dificuldades vêm, e só que a gente tem que entender isso na vida. A gente está aqui para lutar, e com o Senhor a gente vai vencendo uma batalha, vence outra e vai vencendo, porque, como eu falei lá no começo, aí eu volto, a gente tem um alvo, e a gente não pode perder de vista esse alvo. Independente de qualquer coisa que aconteça na caminhada, vamos em frente, vamos mirar no alvo e vamos seguir. Glória a Deus. Atos 27. Esse texto foi maravilhoso e é o texto aí que tem tudo a ver com a sua vida. Steve, obrigado. Quero agradecer o pessoal aí de casa, que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe, curta e Deus abençoe sua vida aí, viu? Obrigado, Deus abençoe. Valeu.